Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do 8º ano AIB, Colégio Atual. Um novo assunto, vamos conversar sobre retas, certo? Nós temos aqui, uma reta R. Essa reta R, ela é formada por infinitos pontos, Existem infinitos pontos na reta R. Mas nela também existem os pontos A e B. E o ponto zero, que é a origem. Então, o que é que acontece? Se a gente considerar o ponto zero ou o ponto O até o ponto A, nós temos uma semirreta chamada R1. E se considerarmos o ponto zero ou o ponto O ao ponto B, nós temos uma outra semirreta chamada R2. Essa reta R, ela é o suporte dessas duas semirretas, certo? Quais são as semirretas? Ponto O ao ponto A e do ponto O ao ponto B, certo? Agora, imaginem o seguinte nessa reta. Desse ponto A, esse ponto A até o ponto B, nós temos um segmento de reta, que é representado assim, do ponto A ao ponto B. Ou seja, o segmento AB, certo? Do ponto A ao ponto B, nós temos o segmento AB, o segmento de reta AB. Tudo bem? Agora, existem nas retas, nós temos as retas coplanares. O que são retas coplanares? Vem de plano, quer dizer que a reta está situada no mesmo plano, certo? Então, o que é que acontece? Nas retas coplanares, nós temos dentre elas as retas paralelas. Vocês imaginem uma pista de duas mãos, certo? É uma estrada com duas mãos. Nós temos duas retas paralelas, certo? E o que é que acontece? A reta paralela não possui nenhum ponto em comum, diferente das retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que possuem pelo menos um ponto em comum. Imagine um cruzamento aí, certo? Os carros estão indo de um lado, então existe aquele ponto em comum. São retas concorrentes. Qual a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes? Nas retas paralelas não existem pontos em comum. Nas retas concorrentes existem pontos em comuns, pelo menos um ponto em comum, certo? Retas transversais a gente vai falar na próxima aula. Agora, o que é que acontece aqui, O que são retas concorrentes? São as que possuem pelo menos um ponto em comum, não foi falado assim? Agora, acontece o quê? Se na reta concorrente nós tivermos pontos, 4 ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Caso especial de reta concorrente. Quando uma reta concorrente tem 4 pontos com ângulos de 90 graus, são as retas perpendiculares, certo?
E o que são retas coincidentes? Retas coincidentes são aquelas retas que possuem todos os pontos incomuns. É como se uma reta fosse sobreposta a outra reta. São retas coincidentes. E o que são retas reversas? Até agora a gente falou de retas coplanares, que estão no mesmo plano. Agora as retas reversas, elas são retas que não estão no mesmo plano. Elas não são coplanares. Uma reta está em um determinado espaço e uma outra reta em outro determinado espaço. Elas nunca têm pontos em comum. Tá certo? Vamos para mais uns casinhos aqui, Falando agora em segmentos de retas. Os segmentos de retas, eles podem ser consecutivos. Como é que eles são consecutivos? É quando eles têm uma extremidade em comum, certo? A extremidade B aqui, ela é comum tanto à reta AB e é comum na reta CB, certo? Então, o que acontece? Esses segmentos de reta, eles são consecutivos, onde termina um, começa outro, certo? Os segmentos AB e BC são consecutivos, pois B é a extremidade de A e de C. Consecutivo, onde termina um, está começando outro. E quando é que os segmentos de retas são lineares? Lembrando vocês que segmentos de reta são, por exemplo, aqui o segmento AB é desse ponto a esse. E o segmento CD, ele começa desse ponto a esse. Quando é que eles são colineares? É quando eles estão na mesma reta. Eles possuem a mesma reta suporte. A reta suporte de todos esses 4 pontos é a reta R, certo? Então, aqui, o segmento AB e o segmento CD, eles são colineares. E são colineares por quê? Porque eles estão na mesma reta de suporte, a reta R. E para findar essa aula de hoje, a gente vai tratar aqui agora do seguinte, dos segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? Quando eles têm a mesma medida. Como é que a gente vai saber se eles são congruentes? A gente tem que medir, né? Se vocês prestarem atenção, esse segmento AB e esse segmento CD, eles têm uma mesma medida. Qual é essa medida? A medida é de 4 centímetros, certo? Então, se AB, o segmento AB é igual ao segmento CD, isso está dizendo que AB e CD são congruentes, certo? Esse assunto, pessoal, vocês encontram da página 93, a 99 do livro. Eu fiz aqui para vocês terem um entendimento melhor do que o do livro, mas nada impede a vocês de pegarem o livro, pegam o livro, leem, assistem um vídeo também. Infelizmente, eu estou percebendo que muitos alunos não estão assistindo o vídeo. Imagine lendo o livro. Agora, o que é que acontece? Dessa vez, essa semana, vocês vão fazer as atividades contidas no livro, para ver se vocês se empolgam e leem também o livro. Primeiro, na página 96, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, certo? Página 96. Página 97, 1, 2 e 3.
e na página 98, primeiras e segundas questões. Obrigado, boa tarde, assistam o vídeo, leiam o livro e boa atividade para vocês.